Olá a todos, sou José Alexandre e vou fazer mais uma vez um vídeo sobre os livros do mês, dessa vez sobre o mês de junho de 2026. Estou testando aqui esse novo cenário, depois vocês me contam se ficou melhor a iluminação, enfim, todo o enquadramento, se ficou melhor do que nos vídeos anteriores. É importante falar que eu já tinha feito um vídeo falando sobre livros lidos no mês de maio e do mês de junho, só que tinha sido no meio do mês de junho, então não falei sobre todos os livros que eu li no mês de junho. Então eu volto, falo rapidamente dos livros que eu já mencionei no outro vídeo. Se eu conseguir, eu vou tentar deixar linkado aqui o outro vídeo nesse, e se vocês quiserem ver mais detalhes, vocês podem ir lá também. Sem mais delongas, vamos começar então com o primeiro livro que eu tinha lido no mês de junho, que na verdade já vinha sendo feita a leitura há alguns meses. O primeiro livro que eu li então foi M. Train, da Patti Smith. O ano passado eu li o livro dela, que foi o Just Kids. Gostei muito da leitura dela, da escrita dela, não só da escrita, mas também das músicas dela, são incríveis, e resolvi então ler muito do que ela tem escrito. Nesse livro M. Train ela conta um pouco a experiência que ela tem passando por alguns cafés ao longo do mundo. Ela viaja muito e ela vai contando isso, tem muitas fotos também, é um livro com muitas fotos que ela tirou ao longo do tempo. Gostei muito, já estou muito ansioso para ler Bread of Angels, que foi o último livro que ela lançou, que é um livro de memórias dela. Vamos ver se eu consigo ler em breve. O outro livro que eu li então foi A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Foi o segundo livro que eu li da Aline Bay, dessa trilogia involuntária que ela costuma falar. O primeiro livro que eu tinha lido dela foi O Peso do Pássaro Morto. O segundo é esse, A Pequena Coreografia do Adeus. E o terceiro é um que eu não tenho ainda, que é uma delicada coleção de ausências, que eu pretendo ler em breve também. A Aline tem uma escrita muito delicada e os livros que ela escreve são romances, mas sempre nesse formato em versos, né? E nessa história a gente acaba conhecendo a história da Júlia, que é uma menina que ao longo da infância tem que lidar com a separação dos pais e por isso ela fica na casa de um, na casa do outro e vai contando um pouco essa experiência dela. Depois o tempo passa um pouco, ela fica adulta e ela também conta um pouco a experiência desse livro também. Já tinha mencionado no outro livro, no outro vídeo, que quando eu terminei de ler esse livro, ela fala um pouco sobre o Strindberg, e no dia que eu li isso foi o dia que eu tinha comprado um livro do Strindberg, que é A Menina Júlia, e ela cita aqui essa Menina Júlia do Strindberg, o autor sueco, nesse livro também. Então esses foram os dois livros que eu tinha lido e já tinha falado no outro vídeo. Agora eu vou falar dos outros três que eu li e concluí, outros quatro que eu concluí nesse mês de junho. O outro foi esse A Breve Vida das Flores. No Brasil ele foi traduzido como Água Fresca para as Flores. É um livro que não é assim tão curto, mas lê-se muito rapidamente. Ele é um livro que os capítulos são curtos e a leitura flui bem. Nele a gente conhece a Violette Toussaint. Toussaint, então, em francês, pelo que eu percebi, significa Todos os Santos, e ela tem uma profissão peculiar, né? Ela é uma guardadora de cemitérios, guarda de cemitérios. E conforme eu fui lendo o livro, logo no início, o que eu percebi foi, ok, é um livro diferente do que eu tenho lido, é um livro um pouco mais leve. Grande engano. Logo então acontece algumas tragédias na vida dessa mulher. Na verdade ela vai revelando aos poucos essas tragédias e pronto, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre essa vida e no final gostei bastante desse livro. Na resenha que eu fiz sobre esse livro lá no Goodreads, acho que eu até mencionei isso, né? Ela tem outros livros muito famosos, né? Que acho que ela até menciona, né? O 3, Os Esquecidos Domingo e Querida Tia. Eu tenho a impressão que esses livros seguem mais ou menos o mesmo formato. Ela parece seguir meio que uma fórmula para escrever os livros, embora eu não tenha lido nenhum dos outros livros dela. Mas a impressão que eu tenho é que ela segue um formato meio Dan Brown, assim. Sempre que ela escolhe a fórmula dela, ela segue essa fórmula em todos os livros, vai mudando ali alguns detalhes e vai escrevendo outros livros. São todos livros assim, mais compridinhos. Esse aqui tem 450 páginas, mais ou menos. Todos são mais ou menos com esse comprimento.
Gostei. Depois, li um livro da minha obsessão literária deste ano, que é a Selma Lagerlöf. A Selma Lagerlöf, eu já mencionei isso em outros vídeos também, ela foi a primeira mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1909, e ela é sueca. E aqui tem uma fotinho dela. E nessa novela, muito curtinho, O Tesouro, a gente vai conhecer a história de uma menina, como é que ela chamava? Elsa Liu, não sei se é assim que fala. Essa menina é uma menina órfã, ela acaba morando dentro de um presbitério, numa igreja, e acontece uma tragédia nessa paróquia, mas ela sobrevive. Entretanto, ela acaba conhecendo algumas pessoas que estão ali relacionadas de alguma forma, e aí um homem se aproxima dela e ela não sabe muito bem quem que é esse homem, e a história vai se desenvolvendo ao longo disso. Obviamente tem um tesouro, né? Existe um tesouro dentro dessa paróquia, e não posso falar muito mais porque é um livro muito curto, senão vou dar muitos spoilers. Gosto muito. Quero já ler o próximo livro da Selma Lagerlöf. Eu sei que no Brasil agora foi lançado um livro dela que chama Os Milagres do Anticristo, e estou louco para comprar também esse outro livro da Selma Lagerlöf. Depois, tem um livro de um autor português que foi lançado, acho que no final do ano passado, deixa eu ver aqui a data que ele foi lançado. Ele foi lançado, então, em setembro de 2025, então tem quase um ano que ele foi lançado. E o nome desse livro é No Brasil Não Há Leões, do Álvaro Cúria. Eu já tinha visto esse livro há algum tempo, mas não tinha comprado até então. Mas, acho que foi em abril, o Álvaro veio aqui em Coimbra, ele mora no Porto, e ele fez o lançamento desse livro na livraria Almedina, que fica ali no Alma Shopping. E fui lá ver, não conhecia o autor pessoalmente, embora já seguisse o perfil dele, que ele e o namorado têm um perfil literário, que é o Literacidades. Eles falam muito sobre livros, e resolvi comprar esse livro então. Como eu tive uma viagem longa, eu acabei levando esse livro para ler na viagem, e li quase todo ele na viagem. Assim como o autor, né, o Álvaro, é filho de uma mãe brasileira e pai português, esse menino, né, da história, que, como é que ele chamava? Eu sempre esqueço o nome dos personagens. Luiz, acho que ele chama Luiz. O Luiz, ele também, os pais se separam e ele acaba vivendo com o pai, e o pai acaba conhecendo uma mulher, que ela é brasileira, e ele acaba interagindo bastante com essa mulher. E essa mulher se chama Capitolina, a Capitu, assim como a Capitu do Dom Casmurro. E aí eles vão se divertindo muito os dois, e ela vai contando muito da história do Brasil, e ele não conhece o Brasil de fato, né? Ele conhece do que ela vai contando para ele. E nos momentos ele até cita, e se a gente estivesse lá juntos no Brasil, os leões? E aí ela fala, né, no Brasil não tem leões. E aí vem daí o título desse livro. Gostei muito. O Álvaro tem outro livro publicado, esse Filhos da Chuva. Não tem esse livro, mas quem sabe um dia eu leia também. Depois, o último livro que eu concluí em junho, na verdade, acho que já foi ali no dia 1 ou 2 de julho, mas que eu trago aqui também, porque eu quero fechar esse livro rapidamente, foi o Ficções, do Jorge Luis Borges, que acho que é a obra mais conhecida desse autor argentino, e é um livro de contos. É um livro de contos e ele usa muito do realismo mágico. Esse foi um dos livros assim que mais me decepcionou, até falei no outro vídeo ali da tag dos 50%, que eu não consegui me relacionar com esse livro. Ano passado eu tinha comprado esse livro na Feira do Livro de Lisboa, de 2025. Acho que até tinha começado a ler um dos contos, mas acabei largando o livro. Esse ano falei, não vai passar desse ano, vou ler esse livro. Mas foi uma leitura muito difícil para mim. Os contos, não sei se eu não estava no momento certo para ler esse livro, eu sei que para mim foi complicado de acompanhar essa leitura, não teve nenhum conto que me marcou de fato, como falei, pode ser que eu não estivesse no momento certo para ler esse livro, então foi um livro que
me deu algum trabalho para ler, né? Eu acabei ele agora, mas eu já vinha lendo ele há alguns meses. Depois, para concluir, eu só queria falar um pouco sobre 2 livros que eu comprei nesse mês de junho. Então, o primeiro deles foi esse, As Linhas que Traçam o Meu Coração. E esse livro eu comprei na Feira do Livro de Coimbra. Então, esse ano, a Feira do Livro de Coimbra voltou num formato um pouco diferente, num local diferente dos anos anteriores. E eu dei uma passada lá para ver e acabei comprando esse livro aqui, que é uma novela gráfica, uma graphic novel. E ele é de uma autora iraniana, e eu gosto muito do Persepolis, né, da Marjane Satrapi. E aí, conforme eu estava falando com o vendedor, já mais de uma vez eu comprei livros com aquele vendedor. Ele tem uma seleção muito boa de novelas gráficas, de graphic novels. E aí ele me indicou esse livro, né? O ano passado eu tinha comprado acho que eu já comprei esse A Fábula de Bagdá com ele, e também comprei Lidi com ele, do Zidru, que é dos mesmos autores do Verões Felizes. E dessa vez ele me indicou esse As Linhas que Traçam o Meu Corpo. É um lançamento, né? Depois só que eu descobri. É um livro que acho que foi publicado agora acho que foi em maio de 2026, pelo menos aqui em Portugal. Exato, em maio de 2026. E quero ler em breve também, né? Ele disse que diferente da Marjane Satrapi, que tem um desenho muito característico, em particular, que os desenhos são mais bonitos, são mais completos, né? A Marjane tem o seu mérito, mas o que ele quis dizer é que os desenhos aqui são desenhos um pouco mais rebuscados, ok? Então, esse é um livro que eu comprei e que quero ler em breve também, né? A única graphic novel que eu tenho não lida aqui na minha estante. E depois, o outro livro que eu li, já falei para vocês que uma das minhas obsessões é a Patti Smith. Queria ter comprado Bread of Angels nessa viagem que eu fiz, mas acabei comprando outro livro dela, que é A Book of Days. E nesse livro aqui, que foi publicado pela Random House, inclusive aquela editora que se juntou com a Penguin, ela tem 366 fotos, né? Como o título mesmo diz, e são fotos que ela publicou no Instagram dela. Já comecei a ler esse livro, mas é um livro que eu vou lendo aos poucos, né? Então olha ali uma imagem, 2 por dia no máximo, e para cada imagem tem uma data em que está relacionado àquele livro, aquela foto. Não sei se a data que está aqui é a data que ela publicou no Instagram dela, que eu não fui verificar isso. Mas ela tem aqui 366 fotos, ela até fala no prefácio que é para ter todos os dias do ano, inclusive os anos bissextos. E uma das fotos que eu já vi e que eu gosto de trazer é aqui a lápide do Albert Camus, né? O autor, acho que não sei se ele é marroquino ou francês, mas é um dos autores mais famosos de literatura francesa, e ela sempre gosta de trazer muitas lápides, né? Naquele outro livro do Amy Train, ela sempre visita muitos cemitérios de muitos autores, e aí aqui ela trouxe, pelo menos da parte que eu li ainda, isso aqui tá do dia 4 de janeiro, essa lápide do Camus. E esse então foi o último livro que eu comprei até o momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já leram algum dos comentários, alguns dos vídeos alguns dos livros que eu mostrei aqui, me avisem também, comentem aqui embaixo. Se estiverem gostando do conteúdo, deem um like também e se inscrevam no canal. Até a próxima!